Boa noite. Oi, Erci. Oi, Carol. Tudo bem? Vão chegando. Vou botar uma musiquinha baixinha hoje pra ver se o Insta não me... Pra ver se o Insta não me corta. Subam coraçõezinhos, isso ajuda também pro Instagram entregar a live. Deixa eu arrumar aqui. Gente, seguinte, vamos falar sobre pincéis hoje. Eu achei um tema bem legal. Muitas vezes a gente acha que tem que ter um monte, ou muitas vezes a gente tem muitos e não sabe pra que usar, né? Então, hoje a ideia é mostrar pra vocês os pincéis que eu tenho, os pincéis que eu uso, como eu uso. E aí, conforme vocês vão comprando as maquiagens de vocês, vão comprando os pincéis, vocês vão adaptando para aquilo que vocês fazem, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer contorno, tem gente que não gosta de usar o blush, tem gente que não gosta de usar o iluminador. Então, tu vai comprando os pincéis conforme tu precisa, certo? Não comprem à toa, não gastem à toa, invistam naquilo que vocês vão usar, certo? Oi, Cândida, tudo bem? Como está? Oi, Carol, oi, Erci, oi, Jéssica. Que bom que vocês estão aqui. Vão me contando um pouquinho aí se vocês usam pincéis ou não, quais, se vocês quiserem ir escrevendo. A participação de vocês faz com que também eu consiga ajudar vocês mais, porque muitas vezes eu tô aqui, eu penso em alguma coisa pra falar pra vocês e pode ser que isso não seja a dúvida que vocês têm, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem, que conforme vai passando a live eu vou respondendo. Tá bom? Aproveito pra pedir pra vocês, se vocês puderem compartilhar a live com pessoas que possam gostar do tema de maquiagem, pincéis. Hoje vai ser específico pincéis, né? Porque, gente, tem, assim, muitos pincéis no mercado hoje. Às vezes a gente nem sabe, na verdade, pra que usar, né? Que é demais. A Erci disse que gosta de usar o pincel pra base ao invés da esponja. Acha que consegue espalhar mais. Eu gosto bastante também de espalhar com o pincel, mas eu gosto de dar o acabamento final com a esponjinha. Porque eu não sei se é o pincel que eu tenho, às vezes ele fica um pouquinho marcadinho da base, e aí eu gosto de terminar, dar aquele acabamento final com a esponjinha. A Pauline disse que tem 3, mas não sabe os nomes. Tem um grande, que usa pra passar blush, e outros 2 pequenos que uso pra passar sombra. A Kã disse que usa o pincel, mas prefere esponjinha pra base. Pra minha pele o acabamento fica melhor. Na verdade, o que acontece? É bem essa questão, tu tem que comprar, testar, pra ver se tu vai se adaptar. Muitas vezes o jeito que tu aplica também dá diferença, né? Oi, Daisy! Tudo bem? Seja bem-vinda! A Erci disse que não sabe usar esponja. Na verdade, é tudo questão de acostumar, sabe? Vai usando e vai pegando o jeito. Eu tinha como que eu posso dizer? Eu tinha uma questão com a esponjinha, eu não gostava de usar ela, mas eu nunca tinha usado. E depois que eu comecei a usar, eu peguei o jeito de usar a esponjinha, sabe? Então hoje eu gosto. Às vezes eu uso só a esponja, às vezes eu uso o pincel e a esponja, às vezes só o pincel, depende do dia, depende do humor, depende. Mas eu tenho os dois, eu gosto. Eu tenho o pincelzinho kabuki, depois eu vou mostrar pra vocês. Certo? Então, subam coraçõezinhos, isso ajuda bastante o Instagram a entregar a live também. Eu fico bem feliz.
E se puderem compartilhar a live, compartilhem também, tá? A live vai ficar salva, como todas as outras eu tô deixando salva, certo? Depois é só assistir na reprise. Olá, Josi! Quem eu vou conseguindo olhar aqui que vai entrando, eu vou dando um oizinho. Gente, vamos lá. Na verdade é assim. Há um bom tempo atrás, mais ou menos, meu Deus, uns 10 anos, eu comprei um kitzinho na internet e assim, eu tenho vários pincéis. Mas atualmente, como eu não faço mais muita maquiagem colorida, atualmente é mais marronzinho, né? Aquela coisa mais neutra, mais básica. Eu não uso todos aqueles pincéis, né? Mas assim, eu tenho, caso eu precise de algum, justamente para não ter que ocupar um pincel para fazer uma coisa e depois ter que limpar ele, tirar o excesso, para não borrar a outra cor, sabe? Então eu gosto de ter os pincéis certinhos para aquelas cores, para não misturar. Isso me facilita no dia a dia também. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui. Eu tenho, por exemplo, esse para iluminador, né? Então eu uso ele para iluminar aqui, para iluminar o nariz, para iluminar abaixo da sobrancelha, cantinho interno. E como o tipo de iluminador que eu uso são dois tons parecidos, eu não limpo. Mas, por exemplo, pincel para esfumar a sombra, eu tenho o pincel para esfumar a sombra, que é marronzinho, que são mais para esses tons de marrom. Mas, por exemplo, eu já não gosto de passar o iluminador com ele, porque senão eu vou ter que limpar, pra não borrar minha maquiagem, né? Certo? Vamos lá, então. Vamos começar do começo? Seria bom, né? Começar do fim não dá. Então, base eu tenho... Ai, minha esponjinha eu deixei pra lá. Eu já fiz um vídeo falando sobre os pincéis e as esponjinhas. Então, a esponjinha é aquela que eu rasguei. Mas, ela deve estar por aí em algum lugar. Não a encontro agora. Tá perdida por aí. Pessoa que é organizada. Então, eu uso a esponjinha ou o pincel kabuki, tá? Esse do topinho reto. Pra mim, pra passar a base, quanto mais firme forem as cerdas, e a cerda não precisa ser muito grande. Quanto mais firme for a cerda, melhor. Por quê? Se quando tu passar a base, esse pincel espalhar demais, vai ficar mais difícil. É por isso que normalmente a esponjinha, ela se torna mais fácil de tu passar. Por quê? Porque a base dela não espalha. E o pincel, já dependendo do pincel, ele espalha, tá? Então, escolham um pincel que seja... que ele seja firme, tá? E que a cerda não espalhe. Isso vai facilitar na hora de passar a base, tá? Óbvio que eu gosto de indicar sempre marcas veganas. Eu encontrei a marca EcoTools, que foi o último kit de pincéis que eu comprei deles. Adorei. É muito macio, não incomoda, não pinica. Tanto que esse kit de pincéis que eu tenho, que são os mais velhinhos, sabe? Dá aquela pinicada, coça, não gosto mais. Gosto desses agora. E então, tem o pincel kabuki da EcoTools, mas existem outras marcas, né? Vai de vocês. Eu gosto sempre de indicar marcas veganas, vocês sabem, tá bom? Beijo, Sofia! Saudades! Então eu uso ou a esponjinha ou o pincel kabuki. Não gosto do pincel língua de gato. Eu não tenho ele aqui porque realmente o que tá aqui na minha necessaire são os pincéis que eu uso. Mas tem o pincel língua de gato. Eu não gosto, ele não espalha bem, a gente demora muito pra aplicar a base. Se tu quer fazer uma maquiagem rápida, opte ou pelo kabuki ou pela esponjinha, tá bom? Corretivo. Corretivo eu gosto de usar o dedo. Eu sei que tem uns pincéis tipo o língua de gato, tá? Que é específico para corretivo porque ele é menorzinho.
Eu nunca experimentei, eu realmente tô acostumada a usar o corretivo com o dedo mesmo, eu espalho, eu acho mais fácil. Eu consigo fazer com que não acumule nas minhas linhas de expressão e na minha bolsinha aqui, então eu consigo espalhar ele super bem. A Daisy disse que tem o pincel de gato, língua de gato e gosta. Se dá certo, continua usando. Pra mim, pro dia a dia, eu já não gosto muito mesmo dele. Acho que é porque eu acostumei a usar o kabuki. E depois de usar o kabuki, eu tô gostando mais da esponjinha do que o do kabuki. Vou ser bem sincera. E o corretivo, tem o que é parecido com língua de gato. Ele vai te ajudar também. E tem as esponjinhas. Tem as esponjinhas que ela tem a pontinha, que faz bem o cantinho aqui, que facilita bastante também. Pegar uma esponja muito redonda não ajuda a fazer os cantinhos bem feitos. Então, cuidem sempre quando vocês forem comprar, peguem uma que tenha uma pontinha pra facilitar, ou usem o dedo mesmo, porque é bem tranquilo, né? O corretivo é só pra iluminar essa parte, ou alguma manchinha, alguma coisa que tu tenha. Olá, Paula, tudo bem? A Daisy comentou que muito certo não sabe se dá, mas ela usa. Deve dar certo sim, porque a gente acostuma a usar os pincéis. E o corretivo, então, eu uso o dedo, certo? Pra qualquer parte, tanto pra cobrir manchinha, pra qualquer parte com o corretivo eu uso o dedo mesmo, tá bom? Pó. Eu gosto bastante de pincéis grandes pra aplicar pó. Porque eu tenho o rosto grande, então quanto maior for o pincel pra passar o pó, pra mim melhor. Uma porque eu também já tô acostumada a aplicar o pó, então não tem problema de pegar muito produto. Uma porque eu tenho a pele mista, então logo que eu aplico o pó, a minha pele segura esse pó e eu consigo espalhar ele. Mas como eu troquei alguns pincéis, esse da EcoTools que veio foi o maiorzinho deles, então eu uso esse pra aplicar o pó, porque eu tenho outros pincéis que eu consigo fazer contorno, blush, iluminador, enfim, tá? Mas aqui, eu acho que esse pincel eu não gostaria muito de fazer contorno, porque dele já fica muito grande. Nunca testei. Perto desse outro que eu tenho, ele é um pouquinho maior. De repente, eu que tenho um rosto grande, pode ser que com jeitinho eu conseguisse usar. Mas esse que veio do kit, eu uso para aplicar pó. Ele é muito macio, ele é muito gostoso, gente, esses pincéis. Ele não sai a cerda, sabe, no rosto. Muito macio. É muito bom. Adoro. Pincel para contorno. Pincel para contorno existe, na verdade, assim, os pincéis, quando tu compra, na embalagem ele diz pincel para contorno, pincel para sombra, pincel para iluminador, existem vários, né? Mas, por exemplo, nada impede de tu comprar um pincel, por exemplo, para sombra e tu usar ele para iluminador, porque se adapta com o teu tipo de rosto, ou muitas vezes tu não quer ter dois pincéis, vale a pena pegar o pincel, testar em casa como que ele fica melhor pro teu tipo de rosto e de olho, certo? A Paula disse que lavou os pincéis dela e agora vai tentar usar certo. Na verdade, na maquiagem não existe certo e errado, existe aquilo que dá certo. Pra mim pode ser de um jeito, pra vocês pode ser de outro, né? Eu sempre vou dizer isso. O importante é o resultado final da maquiagem, tá? O importante é ficar a maquiagem bonita. Vocês terem os pincéis que vão ajudar vocês a se maquiarem mais rápido no dia a dia, sabe? Então é isso. É por isso que eu tô mostrando os meus. Por exemplo, esse aqui eu não sei se ele era um pincel de contorno, se ele era um pincel de pó, o que que ele era. Eu uso pra contorno. E muitas vezes eu já usei, por exemplo, um pincel que é maiorzinho pra alguém que dá pra fazer iluminador. Eu já usei pro canto externo porque eu tenho uma distância bem grande entre a minha pálpebra móvel e a minha sobrancelha, até chegar na sobrancelha. Então um pincel maiorzinho pra mim não tem problema, até me ajuda, facilita.
A Paula disse que usa um de sombra pra fazer o contorno do nariz. Eu também uso um de sombra pra fazer o contorno do nariz. Uma porque ele fica mais fácil de espalhar, enfim. É bem legal. Oi, Dani, tudo bem? Então, por exemplo, pra fazer o contorno, e outra coisa que vocês precisam analisar aí, percebam como é o formato do rosto de vocês. Se vocês tiverem um rosto menor, um rosto mais fininho, optem sempre por pincéis menores, a não ser o do pó. O do pó eu acho que para todos os tipos de rosto, quanto maior, melhor, porque facilita para espalhar o pó, né? E como tu espalha no rosto todo, a não ser quem tem a pele mais seca, né? Eu não recomendo usar o pó, a não ser que com o passar do dia a pele precise, mas é muito difícil. Para quem tem pele mista, que não quiser aplicar no rosto todo, aplica só nas áreas onde tem maior oleosidade. Quem tem o rosto todo, aplica no rosto todo. Eu, por exemplo, gosto de aplicar no rosto todo, pra mim dá super certo. E me facilita no dia a dia pra espalhar o produto, tá? E aí, pro contorno, eu uso... Esse que é inclusive no vídeo eu digo a mesma coisa. Esse é um pincel bem antiguinho que eu tenho. E foi o que eu me acostumei a fazer o contorno. E como eu disse, como eu tenho o rosto grande, não tem problema o pincel ser maior. Então, se tu tiver o rosto menor, opte por um pincel um pouquinho menor. Ou tu aplica com o dedo mesmo o contorno e depois, se o teu pincel for muito grande, tu pode dar uma achatadinha nele e fazer o contorno espalhando ele pra ele não ficar muito marcado e pra ele não ficar muito grande. Porque aí acaba, a gente entra numa questão de desproporção de rosto pra maquiagem. E a maquiagem serve pra isso. O contorno serve pra disfarçar aquilo que tu não gosta muito e o iluminador serve pra fazer aparecer aquilo que a gente gosta. Então, cuidem a quantidade de produto que vocês aplicam e como vocês aplicam. Porque como eu tenho um espaço grande, eu aqui posso fazer um contorno um pouco maior. Quem tem um rosto um pouco menor tem que cuidar pra ficar bonito, proporcional ao rosto que a gente tem, tá? E vai ser a mesma coisa com sombra, vai ser a mesma coisa com contorno de nariz, enfim, tá? Então eu gosto de usar esse, que é um pincelzinho até grandinho, pra fazer o contorno da bochecha, da testa e aqui embaixo também eu faço um pouquinho, tá? Gosto bastante, inclusive. Só pra dar aquela contornada no rosto, né? Aqui também pra esconder a testa. E aí, por exemplo, quem tem uma testa um pouquinho menor que a minha, que não é muito difícil, não precisa fazer contorno na testa. Faça contorno só realmente nos lugares onde tu quer dar aquela disfarçadinha, pra dar aquela modeladinha no rosto, tá? Certo! Olha só, eu tenho, na verdade, tinha não, né? Se eu tô mostrando é porque eu tenho. Esse daqui, que é um pincel muito antigo, nem sei da onde que é ele. Me lembro da origem dele. Eu tinha esse, eu também gostava de aplicar o pó compacto com esse pincel. Gostava bastante. Esse aqui dá até pra fazer um contorninho aqui, ó. De que eu não tiver me serve como contorno. Mas esse daqui também, na época, eu tenho um pó compacto ali ainda. E quando eu uso pó compacto, eu gosto de usar igual o pincel, não gosto muito de usar esponja. A não ser que eu queira uma pele um pouco mais pesada, mais carregada, mais marcada, assim, de pó pra usar. Senão, eu me adaptei super bem com o pó solto. Porque ele sela muito bem a pele, ele marca menos as linhas de expressão. Ele é mais suave, então fica mais bonita, mais fácil de espalhar. Eu me adaptei super, mas dá pra usar os dois, né? Dá pra usar o pó compacto com a esponjinha e dá pra usar o pó compacto com algum pincel que tu tenha também, tá? Deixa eu tirar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Eu tenho... Vão comentando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem falar alguma coisa, vão comentando que conforme eu vou falando, eu vejo a pergunta de vocês e eu respondo. Tá?
Lembrem, se vocês tiverem alguém pra compartilhar a live, compartilha, tá? E sobe o coraçãozinho aí. O blush, então, eu vou ser bem sincera pra vocês que até pouco tempo atrás não gostava muito de usar. Eu acho que era porque eu não tive boas experiências com o blush. Muitas vezes o blush ficava muito marcado ou era difícil de espalhar. Então assim, eu peguei um rancinho. Mas depois que eu comprei a paleta de contorno blush iluminador da Vizela, eu gostei bastante. Porque o blush, eu aplico ele com o dedo mesmo e eu consigo espalhar ele super fácil. Fica muito bonito. E aí, eu também tinha esse pincelzinho, tá? Ele é um pouquinho menor do que o do contorno. Então, eu uso ele pra fazer o blush, certo? E aí... Ai, passei os dedos na minha boca. Ai, gente, ao vivo é assim mesmo. E aí, eu uso ele pra espalhar. Ele não marca e é como eu disse antes, questão do formato do rosto, o tamanho do rosto influencia bastante. Pra quem tem um rosto menor ou pra quem não quer marcar muito, o ideal é ter um pincel um pouquinho menor, aplicar pouco produto e espalhar esse produto, tá? Espalha. Caso fique muito marcado, tu pode pegar o teu pincel do pó e dar aquela esfumadinha, sabe? Ou limpa bem o pincel pra não ficar a cor do blush aqui e dar uma amenizada, porque se tu tiver cor de blush no pincel, quanto mais tu espalha, mais ele fica cor. Então tem um higienizador de pincéis ou um papel toalha, tirem o excesso do produto que tá no pincel, no papel toalha, pra dar aquela esfumada, sabe? Pra tirar um pouco a cor, se for o caso de passar o blush e ele ficar muito marcado, tá? Oi, Julie, tudo bem? Seja bem-vinda! Já comecei! Então, é essa questão, tá? Se teu rosto for um pouquinho menor, tu pode usar um pincel menor. Isso tudo são testes, tá? Eu gosto de pincéis maiores porque eu tenho um rosto grande, tá? E esse é o que eu uso. Esse aqui também é um pincel bem antigo, tá? Deixa eu separar esses dois aqui, que depois eu vou falar deles. Esse eu não uso. E assim, galera, nós vamos falar, na verdade, mais sobre pincéis de sombra, né? Porque pincéis de sombra, assim, tem milhares, eu acho. E dependendo da marca que tu compra, então tem vários formatos, gente. São muitos, tá? Pra sobrancelha, eu tenho micro já, né? Então, quando eu passo a base, se eu não cuido a sobrancelha, eu sempre retiro com uma haste flexível, a base que fica na sobrancelha, e depois, só pra não ficar nenhum resquício de base, eu uso um pincel chanfradinho, tá? Antes, quando eu não tinha comprado esse do kit, da EcoTools, eu usava esse, ó. Vocês podem perceber, não sei se vai dar pra ver no vídeo direito, vocês podem perceber que ele é um pouquinho mais larguinho aqui, ó. Comparado com esse, ver se eu consigo. Pera que a coordenação também não é muito boa, gente. Dá pra ver aí, amor? Diferença não? Esse daqui, a cerda dele é mais espalhada. E esse daqui, a cerda dele é bem fininha, sabe? Tanto que eu gosto de fazer o delineado. Hoje eu fiz o delineado em gel e eu usei ele, tá? Porque ele é bem fininho. Ele é bem fininho. E esse daqui, ele já é um pouquinho mais aberto. E aí, pra sobrancelha é bom, porque ele acaba pegando uma parte um pouquinho maior e eu também consigo dar aquela esfumada, tá? E aí, depois que veio esse da EcoTools, eu gostei porque o pincel é um pouquinho maior. Aí eu consigo segurar ele melhor do que esse pequeno, mas eu usava super bem tranquilo esse pequeno, tá? Pequeno em questão de ser só tamanho mesmo. Porque esse aqui, ele quase se compara com o outro.
tá? E aí esse aqui eu também gosto, ele é um pouquinho mais fino e eu já percebi que a cerda dele não espalha tanto. Eu não sei com o tempo também, né? Porque esse pincel também faz tempo que eu tenho. De repente daqui um tempinho pode ser que a cerda abra um pouquinho, tá? Mas eu gosto desses pincéis também chanfradinhos pra usar na sobrancelha, tá? Eu acho mais prático, até porque como ele é chanfrado, eu consigo aplicar na pontinha, assim, ó. Com a pontinha aqui, e eu puxo, vou fazendo até o cantinho, assim. O cantinho. O arco da sobrancelha aqui. Eu faço melhor. Gosto bastante dele. Olha só. Acho que não tenho mais nenhum desses. Certo. E aí... Oi, outra Gé, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, assim, a questão de sombra. Se caso eu esquecer de algum pincel e vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários aí que eu falo, tá? Que esses são os que eu uso mais. Eu tenho esses chatinhos. O pincel de corretivo é parecido com esse. É um pincel bem parecidinho com esse, só ele é um pincel bem... É um pincel bem durinho, tá? E esse daqui até daria pra aplicar um corretivo, mas ele é de sombra. E eu gosto dele pra aplicar sombra. Então, por exemplo, só aplicar mesmo, tá? Sentido literal da palavra. Pego a sombra e aplico, e aí depois eu venho com outro pra esfumar e misturar as cores, tá? Mas esse é um ótimo pincel pra quem tá começando, pra aplicar sombra mesmo, tá? Às vezes acontece também de eu aplicar sombra com o dedo, tá? Porque como são sempre as mesmas, os mesmos tonzinhos de sombra, eu faço normalmente a mesma maquiagem pro dia a dia, em questão de sombra, quando eu uso, já tô tão acostumada que às vezes eu uso o dedo mesmo pra aplicar sombra, tá? Mas aí tem essas diferenças, olha. Pra quem tem o olho maior, pode ser um pincelzinho maior. Pra quem tem o olho menor, existem outros tipos. Olha, esse daqui, ele é bem fininho. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais largo, tá? Então, pra quem tem o olho um pouquinho menor, ou pra quem quer fazer uma marcaçãozinha de iluminador no canto interno do olho, é bem legal, tá? É por isso que os pincéis, eles são muito versáteis. E vai muito do tipo de maquiagem que tu usa, pra ocasião que tu quer, pro formato do teu olho. Então, tem que comprar os pincéis. Dependendo do teu tipo de rosto, comprar os pincéis ou maiores ou menores, isso sim. Mas, por exemplo, tu pode usar um pincel que é de contorno pra pó, não tem problema, né? Isso vai muito do teu gosto, de como tu te maquia, e enfim. Mas existem os tamanhos, cuidem sempre os tamanhos. Se o olho de vocês é grande, pode comprar um pincelzinho um pouco maior. Se o olho de vocês é menorzinho, compre um pincel menor, tá? Isso ajuda bastante no dia a dia pra fazer a maquiagem. E aí, minha gente, pra esfumar a sombra no canto externo, é assim, tem muitos formatos, muitos tipos, mas eu acho ainda do que os outros. Olha só. Esses daqui são daquele kit antigo que eu falei pra vocês que eu tinha, tá? Que eu comprei há milhares de anos atrás. Que eram os que eu usava muito, né? E eu gostava bastante. E é o que eu quero mostrar pra vocês. Os tipos de pincéis que tem, tá? Os tamanhos e tudo. Então, por exemplo... Ai, socorro, peraí. Agora vamos tirar esses daqui, porque senão o negócio fica feio, né? Daqui a pouco eu tô mostrando o pincel que eu já mostrei. Olha só, tem esses que eles são mais gordinhos. Tá? Eles são pincéis redondinhos, mais gordinhos. Pra quem tem o olho pequeno, compre um pincel gordinho, redondinho, menor, tá? Como eu tenho bastante espaço, eu posso aplicar a sombra e isso vai me facilitar pra esfumar. Daqui a pouco eu aplico o pincel sujo no olho, daí tô lascada.
certo? Então, por exemplo, pra quem tem um olho muito pequeno, pra quem não tem esse espaço aqui, desse ossinho, tem que comprar um pincel um pouquinho menor, senão vai dificultar. Na hora que tu aplicar a sombra, tu não vai ter pra onde esfumar, porque daí tu já chegou na sobrancelha. Então escolham pincéis de acordo com o formato de olho de vocês. E esse da EcoTools que veio, ele é maravilhoso, gente, ele é muito bom. Ele espalha um pouco a cerda e isso me ajuda a esfumar bem a sombra. Eu gosto de puxar a sombra bem pertinho da sobrancelha. E aí depois eu venho com o iluminador, volto com um pouquinho de sombra marrom pra dar aquela misturadinha. Mas assim, esses são 2 pincéis grandinhos, pra quem tem olho grande pode usar, fica bem legal, tá? Facilita bastante. E aí tem pincel assim, ele já é mais chatinho, mas ele é um pincel mais largo. Eu também gosto bastante de usar ele para aplicar sombra e para fazer o esfumado, porque ele é grande e para mim dá super certo. Mas, por exemplo, poderia usar para aplicar um iluminador, por exemplo, bem tranquilo, porque ele é grandinho, ajuda a não marcar muito, tá? Esse daqui também é pincel de sombra. Aí começa a vir os menores. Por exemplo, vou tentar botar na ordem aqui. Olha só. Existem assim. Tá? Todos esses eu usava pra sombra, canto interno, canto externo ou meio do olho. Quando eu começo com uma sombra marrom escura, quero uma marrom mais clara pra iluminar o cantinho. Então, muitas vezes eu usava um desses menores pro meio do olho, justamente pra não espalhar sombra. Pra não espalhar sombra pra onde eu não queria, certo? Então, assim, tem vários tamanhos, tá? Esse aqui é um pouquinho menor e todos eles são bem macios, ó. Todos eles são maleáveis, porque tu precisa que ele seja macio pra te conseguir fazer o esfumado mais fácil. Não que não dê com um outro. Olá, Julinha! Seja bem-vinda! Que bom que tu tá aqui. Que bom que todos vocês estão aqui, gente. E aí tem esses tamanhos, tá? Todos eles são mais chatinho, mas eles são macios e eles são maleáveis, tá? Nenhum deles é duro. E aqui, como eu disse, vou repetir mais uma vez, dependendo do tipo de olho que tu tem, o formato do olho que tu tem, escolha pincéis de acordo, tá? Pra te facilitar. E tem esse daqui que eu gosto bastante, ele também é parecido com o formato desses outros que eu mostrei, só que como ele é do kit da EcoTools, esse eu uso pra fazer o iluminador, que eu particularmente amo. Iluminador pra mim não pode faltar. Terminar de aplicar, né? Gosto muito. E por último, que foi o que eu falei antes, eu vou mostrar ele sozinho. Ele é um pincel chanfrado, mas ele é super fininho, olha. A cerda dele também é mais... Ela é mais durinha, tá? Porque ela tem menos cerdas, então esse daqui é específico pra fazer o delineado com delineador em gel, tá? Que foi o que eu fiz hoje. Usei só o delineador em gel. Eu acho muito prático. E esse tipo de pincel pra usar com delineador em gel, o ideal é que seja um pincel firme e um pincel chanfradinho pra te ajudar a fazer o delineado mais fácil, tá bom? Gente, estamos com meia hora de live, como assim? Passa muito rápido aqui. Então, esses são os pincéis que eu uso no meu dia a dia. Na verdade, os pincéis que eu uso no meu dia a dia. Eu deixei praticamente todos os pincéis velhinhos de lado, porque eles precisavam descansar, né? E aí eu tô usando os novos. E aí eu uso, então, o pincel Kabuki pra base, mas intercalando com a esponjinha, tá? Pra sombra, canto externo, eu uso esse bem gordinho. Pra blush, eu uso este, que também é grandinho, porque é o formato do meu rosto posso usar. Contorno, bochecha, testa e papadinha assim, tá? Também uso grandinho em função
do tipo de rosto que eu tenho, tá? Pincel de pó. Quanto maiorzinho eu gosto melhor, acho mais fácil para espalhar o produto. E esse de iluminador. Esse daqui eu também gosto de fazer o contorno do nariz, tá? Só com o restinho, às vezes, que sobra da sombra marrom, eu já faço esse contorno do nariz. Esses são os pincéis que eu uso no meu dia a dia. E aí, quando eu quero fazer sombra pra iluminar, normalmente eu uso o dedo mesmo, como eu já disse, e termino de espalhar com esse pincelzinho só pra misturar as duas cores, pra não ficar aquela marcação, tá? Então, assim, eu uso bem poucos pincéis mesmo. Eu acho pouco, pelo tanto que tem. E eu acho que vai muito da questão de tu usar o pincel e se adaptar com ele, né? E tem coisas que não tem como a gente fazer sem pincel. Por exemplo, contorno, blush, iluminador. Iluminador até dá, mas eu acho mais difícil, assim, a tendência é ficar mais marcado. Então eu gosto de contorno, blush, pra sobrancelha, né? Pra fazer o delineado com o delineador em gel. Base dá pra passar com a mão, corretivo dá pra passar com a mão, iluminador dá pra passar com a mão. A sombra no canto interno dá pra passar com a mão também. Então, né, bem tranquilo. A Julinha perguntou qual a marca dos pincéis. Atualmente eu comprei a da EcoTools, mas como eu comprei 5, se não me engano, eu ainda uso alguns dos antigos que eu tinha, tá? Mas se eu for indicar produtos, pincéis pra vocês, eu indico EcoTools. Comprei na Shopee. Tem muitas promoções dele. E quero comprar as esponjinhas. Isso que é top. A Paula perguntou, pra base eu uso língua de gato e a esponjinha. Por exemplo, eu já não gosto do pincel língua de gato. Eu acho que é porque, como eu já usei o Kabuki, pra mim o Kabuki me facilitou e aí eu acabei deixando língua de gato de lado, né? Se de repente se eu não tivesse conhecido o Kabuki, eu teria ficado no língua de gato, tá? Mas eu vou ser bem sincera pra vocês, eu prefiro usar só a esponjinha do que língua de gato e a esponja. Porque eu acho que eu já tenho a prática, assim, de usar. Então, pra mim, fica mais fácil, tá? E a questão maior aqui é vocês perceberem que tipo de produto vocês usam e se os pincéis que vocês têm suprem a necessidade de vocês, né? Porque o mais importante é tu olhar no espelho e a maquiagem tá bonita, né? Oi, Camila Matim, tudo bem? Em quanto tempo? Seja bem-vinda. E aí, sabe, a questão é essa. E vocês podem comprar os pincéis e utilizar da forma que vocês gostam. Porque pode ser que tu não goste de fazer contorno, ou pode ser que tu não goste de usar o blush. Então tu vai ter o teu pincel lá pro contorno e vai fazer um iluminado bem bonito, né? Ou vai fazer um iluminado na testa. Eu não gosto muito de fazer iluminado na testa porque eu já gosto de esconder ela, né? Então, assim, às vezes eu ilumino um pouquinho aqui. Ou eu gosto mais da ponta do nariz, em cima do lábio, no queixo e aqui do ladinho. Gosto bastante de iluminar. Mas isso vai muito mesmo do tipo de maquiagem que tu usa no dia a dia, do tipo de produto que tu tem. Às vezes, uma base mais líquida se adapta melhor, de repente, com um pincel língua de gato. Uma base mais sequinha, como tu tem que espalhá-la mais rápido pra ela não ficar marcada, de repente... O Kabuki, porque por ser maior, né, por ter a base que eu digo do pincel maior, de repente te facilite, né, no dia a dia. Vai muito do jeito que tu aplica, a quantidade que tu aplica, isso também influencia muito, tá? Mas eu particularmente uso esses, Kabuki e esponjinha pra base, um pincel gordinho maior pro pó, um pincel intermediário ali pra fazer o contorno, um pincel um pouquinho menor pra fazer o blush, um bem pequenininho pra fazer o iluminador, um gordinho pra fazer, médio também pra fazer o canto externo, o dedo mesmo pra fazer o canto interno. E aí, vamos lá. A Júlia comentou, quem diria a Fran usando blush? Visela, né? Visela me fazendo usar blush. Só desse jeito mesmo. Mas o blush da paleta, tá? Ainda vou testar o outro blush cremoso que tem. Líquido cremoso, não me lembro direito. Mas vou contar pra vocês que assim, ó, tô apaixonada no blush, hein? Acho que fica bem bonito, bem delicado, desde que tu aplique certinho, nada demais, né? Porque senão parece que a gente tomou uma chinelada. Meninas, me contem,
Vocês têm alguma dúvida? Falei demais, né? Como sempre. Vocês querem perguntar alguma coisa? Que da minha parte é isso. Só queria mostrar pra vocês os pincéis que eu uso e os pincéis que eu tenho por ter, os meus pincéis antigos, pra mostrar um pouquinho pra vocês que tem uma infinidade de pincéis aí. Vocês podem comprar e testar. E lembrem sempre, observem o tamanho do rosto de vocês, o tamanho do olho e comprem os pincéis que vão encaixar ali, tá? Muitas vezes vai ser um pincel maiorzinho para umas, um pincel menor para outras, mas o importante é o resultado final da maquiagem ficar bonito, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Se não, meninas não, gurias, né? Do Rio Grande do Sul somos gurias. Se não, da minha parte seria isso. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada pelos comentários. Isso facilita bastante a live, porque aí também eu consigo saber o que vocês têm dúvida e eu consigo responder direto, né, na dúvida de vocês. Porque às vezes eu imagino que a dúvida de vocês seja uma e às vezes a dúvida é outra. Tá bom? Gente, é isso então, certo? Vou deixar a live gravada. Agradeço por vocês estarem aqui e nos vemos na terça-feira. Já posso contar o que vai ser o tema da próxima live? A Pauline disse que não sabia que tinha tanto pincel. Tem. E assim, se tu for numa loja que trabalhe bastante com maquiagem, tu te perde nessa parte de pincéis. De nada, Pauline, eu que agradeço por estar aqui. E que bom que o conteúdo que eu passo pra vocês ajuda, porque é essa a finalidade, né? Ajudar vocês pra que vocês se maquiem todos os dias, se maquiem rápido e a maquiagem fique bonita. Tá? Não é pra se maquiar rápido e fazer qualquer coisa, pra fazer a maquiagem certeira. Maquiagem bonita, rápida e certeira. Certo, meninas? Certo, gurias? Era isso. Vou deixar a live salva e vejo vocês quinta-feira. Ah, pois é, olha, a Júlia disse conta. Já tava esquecendo, comecei a falar outras coisas, já me esqueci. Eu vou falar sobre os tipos de pele. Mas o seguinte, eu vou tentar ser o mais resumida possível, porque tipo de pele também é algo que a gente precisa ter um cuidado, né? Muitas vezes usar o produto que não é indicado para aquele tipo de pele tem um resultado bem ruim. E muitas vezes a gente tem uma experiência ruim com o produto por causa disso, né? Então a gente tem que observar bastante. Mas vai ser tipos de pele, tá? Eu vou preparar um conteúdo bem legal para vocês. E nos vemos terça-feira, certo? Às 19h58. Tá bom? Beijo, gurias, obrigada por estarem aqui, obrigada por interagirem aqui, isso ajuda muito e eu gosto bastante, tá bom? Obrigada, beijos e até terça. Fui!